Bom dia, amados. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com você e com a sua família. Amém. Meus amados, nós estamos estudando as cartas que o apóstolo Paulo escreveu, as 13 cartas que estão registradas no Novo Testamento. E hoje nós vamos comentar sobre a carta que ele escreveu aos irmãos de Colosso. A cidade de Colosso era uma cidade que ficava próxima da cidade de Éfeso, mais ou menos 170 quilômetros por aí. E quando o apóstolo Paulo, em sua terceira viagem missionária, nós sabemos que ele passou 3 anos, ele concentrou os trabalhos evangelísticos na sua terceira viagem em Éfeso, e ali ele passou 3 anos fazendo um trabalho missionário, um trabalho evangelístico fantástico ali, onde surgiu a grande igreja de Éfeso. E dentre esses irmãos que se converteram ali em Éfeso, tinha um que era da cidade de Colosso, que chamava Epáfras. E Epáfras, depois que se converteu, ele retornou para a cidade de Colosso e ali fundou a igreja de Colossenses, a igreja na cidade de Colosso. Ele fez um trabalho evangelístico ali fantástico e dali surgiu a igreja de Colosso. E Paulo visitou essa igreja por algumas vezes. E agora, quando ele estava preso lá em Roma, na sua prisão domiciliar, Epáfras foi visitá-lo. E durante o período que ele passou ali visitando o apóstolo Paulo, ele contou algumas notícias que entristeceu o coração do apóstolo Paulo, preocupou o coração do apóstolo Paulo. Ele disse que os irmãos da igreja de Colosso estavam sendo influenciados por alguns líderes religiosos que ainda procuravam seguir as leis mosaicas, procuravam praticar essas leis e, acima de tudo, eles estavam influenciando os irmãos de Colosso a se sentirem melhor do que os outros irmãos. E estava acontecendo essas coisas, inclusive até adoração a anjos. E isso levou Paulo a se preocupar. E esse foi o motivo principal do apóstolo Paulo redigir essa carta para os irmãos de Colosso. E no capítulo 1, o apóstolo Paulo fala que quem deve ser adorado, único e exclusivamente, é o nosso Senhor Jesus Cristo. Que os irmãos deveriam concentrar suas fé, único e exclusivamente, em Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Foi Ele quem morreu na cruz para nos salvar. Ele deu a sua vida para nos resgatar. No capítulo 2 a 3, ele fala também sobre essa questão de adorar anjos, que eles não deveriam dar ouvido a esse tipo de filosofias. O único que deve ser adorado é Jesus Cristo de Nazaré. E no capítulo 4, ele finaliza a sua carta aconselhando, dando vários conselhos às esposas, aos maridos, aos pais, aos filhos, aos senhores, patrões, empregados. Então é uma carta muito edificante, uma carta que vale a pena nós estudarmos e, acima de tudo, procurarmos também colocar em prática esses conselhos que o apóstolo Paulo deu aos irmãos de Colosso e que serve para nós na atual conjuntura. Ok? Nos próximos devocionais eu vou estudar com vocês as cartas que ele escreveu, as 2 cartas para os Tessalônicos, ok? Então, até no próximo devocional. Um beijo no seu coração, fiquem todos na paz do nosso Senhor Jesus. Amém.